Agradecer o Senhor aí por mais um domingo, não é verdade? Deus aí está falando no nosso meio, através dessas cartas. Quanto eu tenho aprendido, viu? Quanto eu tenho aprendido com os irmãos aí nessas cartas do Apocalipse. Deus tem falado maravilhosamente bem. O pastor Marcos ministrou domingo passado, foi bênção, aprendi demais. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, essa oportunidade ímpar, Pai, de estarmos, Senhor, compartilhando da Tua palavra, compartilhando do Teu poder, compartilhando daquilo que o Senhor, Pai amado, deixou para nós, que é a Sua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, fale conosco nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venceu a semente, que esse estudo venceu a semente no coração dos irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. 7 cartas do Apocalipse, e eu agora estou com a carta da igreja de Sardes, amém? Repita comigo, Sardes. Sardes. É isso aí. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler nos próximos, amém? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Diz isto, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome e que vives, e estás morto. Alguém lê o próximo para mim, por favor. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porque são dignas disso. Glória a Deus. Quem fez será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o seu Espírito diz assim. Amém, irmãos? Amém. Para quem chegou agora, o estudo eu mandei no grupo, tá? Mandei no grupo do WhatsApp. E aí vocês abrem aí para ir acompanhando. E até legal que tem no celular, que está na palma da mão. E pode ir lendo durante o dia, né? E acompanhando. Irmãos, então eu vou falar sobre a igreja de Sardes, ok? E aí no começo eu estou falando aqui, olha. A carta à igreja de Sardes foi escrita em 95 pelo apóstolo João, que estava exilado na ilha de Pátimos, e em visão da parte de Deus, lhe foi ordenado escrever as instruções às igrejas da Ásia. Olha que interessante, irmãos. A cidade de Sardes, ela existe até hoje, as ruínas dela. E ela fica lá na Turquia, chama Sardi. Não acharam, não existe pastel. Não existe a ruína da igreja, né? Não localizaram a ruína da igreja de Sardes, mas a cidade de Sardes existe na Turquia e é chamada de Sardi, amém? Aí prosseguindo aqui, olha só que interessante, tinha um centro comercial próspero, tinha minas de ouro, e onde foi cunhadas as primeiras moedas de ouro do mundo. As primeiras moedas de ouro do mundo, da história, foram cunhadas em Sardes. Então, assim, era uma igreja rica, era uma igreja poderosa financeiramente, era uma igreja pomposa. Poderíamos falar que era uma igreja viva, mas o próprio Deus fala, você fala que é viva, mas estás o quê? Morta. Então, irmãos, aqui de cara a gente já fala, a gente já quebra um princípio aí que o dinheiro, não importa para Deus.
Ele é o dono do ouro e da prata. Então, a posição social de Sardes não importava para Deus. O que importava para Deus era o comportamento e o caráter da igreja de Sardes, né? E o engraçado é que essas moedas eram chamadas electrum. Eu achei tão interessante, porque nesse mundo digital de hoje, né? As criptomoedas, as altcoins, bitcoins, existe uma carteira de criptomoedas que chama Electrum. E eu acho que, não sei se foi por causa de Sardes, né? E existe essa carteira. A primeira moeda? Em Sardes foi as primeiras moedas cunhadas de ouro no mundo. Foi lá em Sardes, né? E hoje a gente está falando do mundo aí digital, né? De criptomoedas. E o que é uma criptomoeda, né? A criptomoeda é um prêmio de uma resolução de um cálculo matemático extenso, complexo. Então, o sistema faz e aquilo ali gera um Bitcoin, uma altcoin. E aí é usado os processadores do mundo e tal. É muito abstrato, né, para a gente conseguir imaginar esse mundo, né? Então, quando a gente começa a olhar para Sardes, ela era a capital da Lídia, ok? Então, era uma cidade bem localizada, era uma igreja forte, era uma igreja pomposa, era uma igreja rica, né? Mas o Senhor, né, da parte de Jesus, fala com João e já manda o quê? Puxar a orelha da igreja de Sardes, assim, de cara, né? Começa a falar assim, olha no versículo 1. E o anjo diz que está em Sardes, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras e tenho os nomes que vive, mas está morto. Eu queria abrir um parênteses no estudo aqui, irmãos. Pastor Adriano, se você me permite, até eu coloquei aí no estudo aí, porque desse estudo das 7 cartas, das 7 igrejas do Apocalipse, cada igreja, ela representa um tempo na história. Cada igreja representa um momento da história, não é benção? Então, assim, quando eu olho para a igreja de Sardes, fala que é a igreja da época da Reforma. Olha aí, acompanha aí no seu celular e no estudo, olha só. Éfeso é a igreja apostólica, que foi até 100 depois de Cristo. Esmirna foi a igreja Marte, o pastor Adriano até que passou sobre Esmirna, que sofreu igreja perseguida, igreja que teve muitos membros que morreram pela fé, e ela foi até 300 depois de Cristo. Pérgamo representou o quê? A igreja base do catolicismo, a igreja estatal, porque o catolicismo, irmãos, quando ele começou a ser implantado, o catolicismo ele mandava no governo, o Estado não era laico, né? A igreja católica, a coroa também dominava sobre os governos. Era soberana, né? E aí, quando começou ali a igreja estatal, que foi a igreja de Pérgamo, veio a igreja papal, que foi o início do catolicismo, né? E está até os dias de hoje. Amém? E aí eu paro aqui na igreja de Sardes, que é a igreja de 1500, que é a igreja o quê? Da Reforma Protestante. Se eu fosse falar de Reforma Protestante, ia precisar ir uns 3 meses, né? Mas, irmãos, o que acontece? Eu quero só abrir um parênteses para a gente falar. A igreja de Sardes, nos estudos, ela representa a igreja da Reforma Protestante. E aí tem uma coisa interessante, que a igreja de Sardes ela era rica, e ela era o quê? As obras dela eram o quê? Eram fúteis, porque Deus falou, eu conheço as suas obras. As suas obras não são perfeitas diante de mim. E o que tem a ver isso com a igreja da Reforma, né, Adriano? Quando a gente olha para a Reforma, não parece que é algo legal, né? Não parece que é algo bom, né? Só vê o lado bom, né? E é uma coisa interessante, porque a igreja católica, irmãos, né, antes da Reforma Protestante, até 1500, era a igreja que dominava sobre o mundo e tal, e tinha uma coisa que ela cobrava o quê? Indulgências, né? Cobrava o quê? Indulgências. Então, as pessoas, para ter acesso à salvação, né, elas pagavam, né,
bulas papais. O pastor Adriano já explicou isso aqui, né? Pagavam ali, compravam terrenos no céu, né? Concedeu dinheiro. E as pessoas mais... Tirava o morto do purgatório. Tirava o morto do purgatório, tinha tudo isso. Essa divisão aí, essa região, que o Império Romano era enorme, dividiu, aí ficou do Oriente e do Ocidente. Essa igreja está na parte lá depois da divisão, Sim. que era a igreja, região mais rica, Constantinopla. Sim, sim. Que hoje é a Turquia, mas antes era Constantinopla. Sim, isso mesmo. E aí, falando da Igreja Católica, muitas pessoas se aderiram à Reforma Protestante, não porque converteram de verdade, porque estava cansado de pagar indulgência. Ok? Então foram pelo movimento. Então, assim, existe um entendimento aí, isso aí até é entendimento, tá, irmãos? É mais em faculdade que eles falam isso, que a Reforma Protestante também foi uma reforma capitalista. Porque a Igreja Católica dominava o poder, o dinheiro, o ouro, né? E aí, quando as pessoas passam a ter liberdade de não ter que dar dinheiro para o Papa, muitos foram para a Igreja protestante por isso, né? Não porque se converteram, não, eu aceitei Jesus, eu tive encontro real com Deus, não. Agora eu vou ser reformado, porque aí eu não tenho que prestar conta para o Papa. Então, vou diminuir minhas contas. Então, assim, muita gente foi para a reforma na base do movimento. Então, assim, é muito triste quando a gente vai lá eu quero ir, né? Quando a gente vê lá na Alemanha, quando todo mês de outubro eles comemoram a reforma protestante, né? Inclusive nós estamos no mês de outubro, você chega lá, é um movimento cultural. Está tendo esse evento lá. É um evento cultural, não tem Deus no negócio. Você não vê mover do Espírito Santo lá. Você não vê as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Você não vê um pentecostalismo, você não vê conversões em massa. Você vê um ateísmo muito grande e o pessoal comemorando a data, como se fosse Tiradentes aqui em Minas Gerais, que foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que saiu da coroa romana, aquela coisa da coroa lá de Portugal. Assim eles pensam de Lutero e tal. Então, assim, é um contexto mais histórico do que uma reforma de mente, de caráter, uma renovação de entendimento, né? Então, quando eu começo a ver aí no primeiro estudo, aí, no primeiro versículo, agora eu quero entrar no estudo com os irmãos, ponto a ponto, ok? Ficou claro isso aí? Por que Sardes representa nos estudos, né? Por exemplo, o Jim Swagger, a Bíblia do Jim Swagger, fala que a igreja de Sardes representa essa igreja reformada, mas olha que interessante, no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 3, fala assim: e ao anjo da igreja que está escrito em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos? Não. Sim ou não? Não. Deus não tem 7 espíritos, amém, irmãos? O que esse texto quer dizer? Está falando o quê? Da soberania de Deus, do poder de Deus. Ele escreve a carta a 7 igrejas, ok? E o que ele está dizendo? Eu estou em todas as 7. Eu estou em todo lugar. Deus tem um espírito, amém, Alexandre? Na vença? Deus tem um espírito, mas aqui é aquele que é de soberania, totalidade, plenitude, né? Ele está em todo lugar. Essa é o ponto-chave da questão dos 7 espíritos, amém? Aí agora fala assim, aparentemente se dizia viva e estava morta espiritualmente. O Senhor conhecia as obras de Sardes, mas eram mortas. As obras de Sardes eram o quê? Mortas. E eu já falei um pouco aqui, né, sobre obras mortas, né, e eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Porque a igreja rica, pastor, ela aparenta que ela está bem, mas ela só funciona, né, ela não flui. Só funciona, Ezequiel 42 diz isso. Deus fala para os sacerdotes assim, olha, vocês vão funcionar, mas eu não vou estar aí. Aí é doído, né? E é bem parecido com isso que estava acontecendo. E olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, fala assim, olha,
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém pôr outro fundamento sobre esse edifício, sobre um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, feno, madeira e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, está até de letra maiúscula aí, declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém, irmãos? Qual que é a referência aí? 1 Coríntios está aí no estudo 3:11. Então, eu já vou falar aqui sobre o julgamento das obras, né? Eu já falei isso aqui uma vez ou outra, né? Que quando nós estivermos, né, com Cristo, nós não vamos passar pelo juízo final, amém? Mas as nossas obras serão julgadas. Elas vão passar para onde? Pelo fogo, ok? E aí Deus vai provar se eu tenho obra de palha, obra de feno, obra de madeira, obra de pedras preciosas, obra de prata, ouro e tudo mais, esses 6 elementos. Tem uma coisa interessante que eu queria falar com os irmãos. Eu tenho muita obra de palha, amém? Mas eu também tenho obra de madeira, eu também tenho obra de pedras preciosas, não é verdade? Porque nós somos o quê? Fruto de quê? De uma construção. Agora, se eu só faço obras pelas obras, não por Cristo, essas obras vão tornando o quê? Obras fúteis, ok? Eu vou falar de um sacramento aqui na igreja, amém, Adriano? Qual que é um dos sacramentos que Jesus deixou? Batismo e ceia. Batismo, ceia, ok? Agora, se eu venho na Santa Ceia, sem estar com o coração voltado a Cristo, ok? Eu não vou nem falar da santidade, não. Sem reconhecer o sacrifício de Cristo, sem relembrar o sacrifício da cruz, né? Essa obra está sendo o quê? Morta. Então não adiantou eu acordar de manhã, pôr uma bela roupa, vir participar da ceia, porque o meu coração não está em Cristo. Eu estou participando do quê? Do ritual, ok? Indignamente, ok, irmãos? Se você participou do batismo sem arrependimento, você participou do ritual. Se você tomou ceia sem levar ao pensamento a Cristo, sem arrepender, sem fazer isso em memória dele, passou a ser o quê? Um ritual. Então, a igreja de Sardes, ela estava o quê? Ela estava fazendo o quê? Rituais. Amém, irmãos? Apenas rituais. Então, as obras deles eram mortas. Versículo 2. Alguém lê para mim. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém, irmãos? Algum irmão aí lê para mim Marcos 13:33 e outro lê para mim Lucas 21:36. Marcos 13:33 e Lucas 21:36. Estejam sobre aviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Amém. Fala 3 vezes o texto. É isso aí. É isso aí. Orando para que sejais rápidos para evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, irmãos? Olha que interessante. Eu vou chegar lá no estudo, mas tem uma coisa muito interessante. Ele manda a igreja o quê? Vigiar. Né? Vigiar. O texto que o nosso irmão aqui leu é um texto muito interessante, que ele fala que é para estar vigilante, o quê? Atento o quê? Para a vinda o quê? Do Filho do Homem. Para evitar de passar por certas coisas. Então, por isso que assim, a gente acaba sendo pré-tribulacionista, porque tem muita coisa que fala que a gente tem que estar atento, que a gente vai subir a qualquer momento, ok? E aí ele fala para evitar. A gente acaba entrando em outros estudos, mas é muito interessante. Olha, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos e dignos para evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, para você não passar, né,
por tribulações, pela grande tribulações, né? E o pastor Marcos leu aqui, no livro de Marcos, que é para vigiar enquanto há tempo. Então a igreja de Sardes, ela estava morta, ela estava com obras mortas, mas mesmo assim o próprio Jesus fala para ela vigiar, porque o que? Ainda restava tempo para Sardes. Ainda restava. Mas a parte B do versículo, Adriana, é a parte que mais me toca. Olha só. Confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas de Deus, diante de Deus. Confirme. Em outras traduções, alguém tem uma tradução diferente aí, fala assim, consolida. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Glória a Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã? Consolidando a palavra no coração dos irmãos, amém? A igreja de Sardes não consolidava. Eu aceitei Jesus, beleza, agora o problema é seu, agora eu sei Deus. Nós se reúne aqui e tal. Nossa, te vira, meu irmão. Tipo isso. Ela não consolidava. Então, quem aqui, eu nasci no Evangelho, então é diferente, mas quem aqui aceitou Jesus, né, e começou a caminhada? É uma luta, não é não? É uma luta, por quê? Você tem que aprender, você tem que renunciar, você tem um tanto de coisa que você não sabe, e aí, o que pode te ajudar? É algum irmão que? Consolidando você, né? E ele começa a falar, seja vigilante, vigia e consolida quem está para morrer. Pode falar, minha irmã. Na minha tradução aqui, Lucas 21, né, 36, fiquem alertas e orem sempre para que tenham a força e escapem de todas as coisas que acontecerão. Fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Sim, para escapar da grande tribulação, né? É isso mesmo. Então, olha que interessante, a igreja de Sardes, ela não consolidava. Isso é terrível, irmãos. Né? É terrível. Nós estamos aqui, o quê? Consolidando. Nós estamos numa igreja que está crescendo, né? E quando o pastor voltar à célula, eu falei, a minha casa é a primeira a ter célula aqui da igreja. Porque eu quero consolidar a palavra de Deus dos irmãos. Eu quero discipular. Eu quero discipular. Olha só que interessante, nós estamos no Brasil, nós estamos em Belo Horizonte, uma cidade estruturada, amém? Então, assim, o Belo Horizonte não tem problema com pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado, toda a rua tem uma igreja, você liga a televisão, tem um canal de TV aqui de Belo Horizonte, o dia inteiro, tem vários canais de televisão, tem a internet, beleza, o Evangelho está sendo pregado, beleza? E a consolidação? E fazer discípulo, né? Porque fazer discípulo não é brincadeira, né? Consolar não é brincadeira, consolidar não é brincadeira, porque quando eu começo a trabalhar na consolidação, preste atenção, eu estou dando a minha vida para o outro, ok? Por quê? Tempo é vida, correto? Se eu der 10 minutos da minha vida para o Vitor, é 10 minutos que eu estou caminhando para a morte. Ok? Então, quando eu perco tempo, quando eu dou do meu tempo para os irmãos, para consolar dos meus irmãos, o quê? Eu estou dando a minha vida. Eu estou literalmente dando a minha vida. Por quê? Eu não estou olhando só para os meus interesses, agora eu quero consolidar o meu irmão. E a igreja de Sardes, as obras da igreja de Sardes eram obras mortas, a igreja de Sardes estava morta por quê? Porque não vigiava e não consolidava os irmãos, quer dizer, ela não estava dando a vida pelos irmãos. Porque a partir do momento que eu começo a ensinar a palavra de Deus para os irmãos mais novos da fé, eu estou o quê? Livrando eles da morte, ok? E ao mesmo tempo eu estou me doando para eles. Quem concorda comigo diz um amém. Amém. Glória a Jesus. Eu fiquei até com medo com a cara sua. Porque é isso mesmo. Aí é até legal a gente repensar. Isso. É até interessante a gente repensar isso, porque a gente perde tempo com tanta coisa.
E quando a gente faz essa analogia do tempo, quando a gente faz essa reanalogia do tempo, a gente percebe, olha, eu perdi 30 minutos da minha vida numa bobeira dessa, ou numa distração incorreta dessa. Eu poderia estar fazendo algo mais útil, né? Então isso faz a gente ter um entendimento de tempo. Por quê? Porque Sardes já estava perdendo seu tempo, já estava quase sem tempo, né? Por isso que o próprio Jesus fala da parte de João, João fala da parte de Jesus na carta da igreja de Sardes, essa verdade, né? Ser vigilante e confirma o restante que estão para morrer. Por quê? Os crentes que estavam lá, pois não, pode falar. Aqui tem uma passagem bacana que fala sobre isso em Coríntios. Sim. 2 Coríntios 4 fala assim, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Sim. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso. Que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso, é isso aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí começa a falar, né? Perseguidos, mas não desamparados, né? E tudo mais, mas não abatidos e tudo mais. E essa é a vida do cristão. A vida do cristão, ela é uma vida de renúncia. Amém, irmãos? Amém. Repita comigo a palavra cruz. Cruz. Aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Para que eu vou carregar minha cruz? Para que eu vou carregar a minha cruz? Para eu morrer nela, ué. Não tem outro jeito não, ué. Não tem outro... Eu estou carregando uma cruz do meu tamanho. Amém, irmãos? Para eu morrer nela. Jesus, nós temos que ser o quê? Imitadores de Jesus, não é verdade? E ele falou, se aquele quiser vir após mim, toma a sua cruz. Quer dizer, eu já estou carregando a minha, agora vocês vão carregar a sua. E não larga não. Pode falar, varão. A cruz que Jesus morreu nem era dele. É isso mesmo. Nem era dele. Parece o tamanho, mas eu morri por você. Agora tem uma coisa, a nossa cruz é bem mais leve que a de Jesus, ok? Vinde a mim todos que vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo glória a Jesus. Então, nós temos uma cruz para carregar, mas ela não é do mesmo peso de Jesus. Amém? Mas ele não deixa de nos ensinar a renunciar, a viver o que? A renúncia. Abra comigo aí, Mateus 28. Ele ainda fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom que eu venci o mundo. Isso, glória a Deus. Estamos afiados aí, glória a Jesus. E Jesus, na cruz, se tornou pesado demais, né? Porque ele levou todas as nossas transgressões, nosso pecado. Pesou demais. Pesou demais. É o pecado da humanidade, né? Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pode usar a figura imã. Foi um imã do mundo. Atraiu, puxou tudo. É isso aí. Olha o peso. E apanhou, viu? Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Olha, o que me pegou mais, né? Ensinando a guardar todas as coisas. Ensinando todas as nações. Não é só fazer discípulos. É fazer discípulos e ensinar. Consolidar. E consolidar bate no consolidar. Amém, irmãos? Então, assim, eu estou jogando muitas referências para que vocês entendam. Abra comigo aí Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13 tem uma reflexão muito interessante, porque, igual eu falei sobre as obras de Sardes, as obras eram fúteis, né? Eram obras feitas da boca para fora. Isso, pode ler, minha irmã.
O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Amém, irmãos? Vocês estão vindo diante de mim o quê? Só com os lábios. Só da boca para fora. Sardes era essa igreja. Era a igreja que parecia viva, tinha dinheiro. Tinha pompa, né? Tinha grana no negócio. Cara de crente, roupa de crente. Cara de crente, roupa de crente, estilo de crente, estrutura de crente. Jeito de falar de crente, mas estava morta. Era o tipo sepulcro caiado que o apóstolo Paulo fala. Estava morta, cara. Tinha tudo. Tinha tudo. Era rica, mas estava morta. Isso me assusta, irmãos. Isso me assusta. Porque nos dias de hoje também tem igrejas mortas. Existem igrejas mortas. Igrejas que estão só no sistema de arrecadação de recursos. Igrejas que estão na massa de manobras políticas. E não tem consolidação dos irmãos. Você está entendendo o que nós estamos vendo? Eu vejo assim, políticos usando da igreja e a igreja também aceitando isso. Sendo massa de manobra política. Sendo massa de influência. Ok? Uma igreja que não tem um relacionamento com Deus, não tem uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Busca, né, Sérgio? Uma vez é busca dos dons. Você tá aqui. Outra coisa é você ter uma vida de relacionamento, de oração. Sim. Todos os dias. Isso. Uma vida com o Espírito Santo. Isso aí. É o mundo entrando na igreja, né? É o mundo entrando na igreja. Tinha que ser o contrário. Então, assim, eu estava acostumado com aquele dinheiro todo, com o comércio próspero e tal, e ele se quê? Só cumpriu mais um ritual. Né? É achar que você está próximo, achar que achar que tem muita obra, né? E aí a gente vê muita gente que é presa só no assistencialismo, né? Só no assistencialismo, só nas obras sociais. Não tem arrependimento, não tem vida com Deus, mas ela tem obras, aí tem obras. Aí quase que vira espírita, né? Que quer levar seu espírito através das suas obras. Mas o que Deus fala lá em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, é dom de Deus. E não das suas obras, para que não vos gloriem. Jeremias fala uma coisa, nós podemos nos orgulhar? Na verdade, as obras têm que ser o fruto. O fruto do Espírito. Porque às vezes a pessoa envolve tanto com as obras que não tem nem tempo para Deus. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Né? Tinha obras, né? Mas tinha perdido o primeiro amor. Né? Então, olha que interessante. Eu estava falando de Jeremias. Nós podemos nos orgulhar, sim ou não? Claro. Sim. Sim. Olha só o que Deus fala lá em Jeremias. Olha, se vocês quiserem se orgulhar de alguma coisa, se orgulhem em me conhecer. Todos nós somos orgulhosos, amém? Porque nós conhecemos a Jesus, amém? Todos nós podemos nos orgulhar porque conhecemos a Jesus intimamente, amém, irmãos? Glória, quem pode se orgulhar de conhecer a Deus aqui? Oh, glória! É isso, irmãos, é isso, né? A vida cristã é maravilhosa, glória a Deus. Versículo 3 de Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Lembrar das palavras recebidas, guardá-las, pois não ouvirás o quê? O som da trombeta. É isso que Jesus estava falando para a igreja de Sardes. Ó, eu vou voltar, eu vou arrebatar minha igreja, vocês não vão ficar nem sabendo. Vocês que são igreja, que está em Sardes, eu vou voltar e vocês não vão ficar o quê? Nem sabendo.
Vocês devem nem fazer ideia que eu voltei. Pensa nisso. Pensa no BO. A igreja de Sardes do primeiro século, lá dos primeiros séculos lá, está lá vivendo aquilo que Deus mandou, né? Está lá, mas eles não vão ficar sabendo da volta de Cristo. Que loucura é essa? Olha só, alguém abre em Deuteronômio 6,4 e outro abre em Mateus 24, 27. Pode ler. Ou escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Pode continuar. E estas palavras que nos ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e lhe será por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de casa e nas suas portas. Amém, irmãos? A gente costuma brincar que escutar uma coisa, ouvir a outra. Né? Esse texto que o pastor Marcos acabou de ler foi o texto antes do lançamento dos 10 mandamentos, hein? Ouve, Israel, essas palavras vocês vão inculcar nos seus filhos andando na mesa, deitado. Vocês vão cravar essas palavras aonde? No seu coração. E o que Jesus fala lá para Sardes? Ouve, lembra do que você tem recebido. Arrepende-te, senão virei sobre ti. Agora Mateus 24, 27 fala o quê? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É um relâmpago. Num piscar de olhos, irmãos. Jesus vai voltar. Irmãos, vou falar com vocês um negócio. Jesus está às portas, amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus está às portas. E ele já estava falando isso para a igreja de Sardes. Olha, eu já estou às portas. Eu já estou prestes a voltar. Se vocês não se arrependerem, vocês nem vão ficar sabendo. Ouve aquilo que vocês têm recebido. Ficou claro, irmãos? Quem tem ouvido a voz do Senhor aqui? Diz amém. Eu tenho ouvido a voz do Senhor através do quê? Da palavra. Talvez a pessoa pense, eu não ouvi a voz do Senhor audivelmente. Eu não tive uma visão igual do apóstolo João. Mas, o que João deixou aqui, já é mais que o suficiente para nós, amém? Não tem nada contra as suas experiências com Deus, eu também tenho, quero ter mais. Mas eu quero dizer uma coisa, essa palavra aqui é o suficiente para nós, amém, irmãos? Glória a Jesus. Versículo 4. Mas também tem de Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão o quê? De branco, portanto, são dignas disso. Existia, irmãos, o quê? Um remanescente ali na igreja de Sardes. Ok, irmãos? Eu brinco, eu até escrevi aqui no estudo que Deus não fica sem testemunha, amém? Deus, em meio à apostasia, em meio aos problemas, em meio ao pecado, Deus ainda tem o que? O seu remanescente fiel. Quem é testemunha de Jesus aqui, levanta a mão. Nós somos testemunhas, ok? Nós somos testemunhas de Jesus. Agora ele fala assim, tem algumas poucas pessoas. Sabe o que ia acontecer ali? Deus vai arrebatar o quê? Uma igreja dentro da igreja. Meu Deus. Hã? Fala de novo. Deus vai arrebatar uma igreja dentro da igreja. É isso aí mesmo. Ele fala assim, Senhor, teu nome expulsão dos demônios, falando em língua, mas Deus falando, não te conheço. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, não vos conheço. Muitos serão chamados, poucos serão chamados. Então, assim, é isso mesmo. Então, o fato de você estar membrado, o fato de você estar, eu tenho carteirinha de membro, né? O fato de você, eu tenho carteirinha disso, eu tenho carteirinha daquilo, eu tenho carteirinha de pastor, Irmãos,
Se você não tiver em Cristo, naquele dia eu falo assim, ué, essa carteirinha sua? Serve pra quê? Não vale nada. Aquela não vale, cara. Você usou lá. Você deu carteirada de pastor lá, o problema é seu. Aqui eu nunca nem te vi, nem conheço você. É só um crachá, né, pastor? Essa é a palavra mais dura da Bíblia. A palavra mais dura da Bíblia. Só usou o nome de Jesus. A palavra mais dura. As pessoas que foram pro céu e ele Então, olha só. Acredite, Deus não fica sem testemunhas. Os remanescentes que guardam a santidade andarão com o Senhor. Vestes brancas significa o quê? Santidades. Apocalipse 7:9. Alguém lê aí para mim. Pastor, Mateus 24, 22 fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por isso que o tempo está passando rápido, né? É isso mesmo. Esse texto não fala do tempo de hoje. Fala da grande tribulação. Esse texto aí fala da batalha do Armagedon, lá em Zacarias 12. Fala quando Israel estiver cercada e Cristo voltar com a igreja. Cristo vai voltar no momento em que grande parte dos judeus já vai ter sido destruída. Aí Cristo volta com a igreja para salvar quem? O povo escolhido, os judeus. Então esse tempo de abreviação, será durante a batalha do Armagedon, para salvar o povo da promessa e cumprir o que está em Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala de duas restaurações de Israel. Fala da restauração nacional que aconteceu. Desculpa, tá, pastor? Tranquilo. Tomando sua aula aqui. Ezequiel 37 fala de duas restaurações. A restauração nacional de Israel, que aconteceu em 1948. Né, irmã Neuza? A idade da senhora. Quando a senhora nasceu, né, a senhora falou que um dia. Em 1948, 1948, Israel foi reconhecida como Estado livre. Né? Acho que a Inglaterra deixou a terra de Israel e Israel foi reconhecida como nação. Foi a primeira restauração, a profecia de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. Então, a segunda restauração de Israel é a restauração espiritual. Por quê? Porque eles não reconhecem a Cristo como o Messias. Essa restauração vai acontecer durante a batalha de Armagedon, porque Israel vai estar cercada, ela não tem saída. Aí Cristo volta com a igreja já arrebatada, depois dos 7 anos da grande tribulação, para salvar Israel espiritualmente, né? Vamos ler, deixa eu só ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Zacarias 12, abre aí, por favor. Zacarias 12, 10, diz assim, ó. Cristo voltando com a igreja, tá? A igreja já arrebatada, depois dos 7 anos da grande tribulação. Aí Cristo volta, Israel sitiada, cercada, e aí Jesus volta com a igreja para cumprir essa restauração espiritual de Israel. Olha aí, ó. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de onde? De Jerusalém, os judeus. Derramarei o Espírito, olha, Espírito com letra maiúscula, Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente, os judeus, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale de Megiddo. Olha aí, o que vai acontecer? Os judeus cercados pelo anticristo e pelo exército do anticristo e pelas nações que são contra Israel.
Vão estar junto com o anticristo. A Bíblia diz que eles vão marchar contra Israel e vão cercar Israel. Israel vai estar cercado sem saída. Aí Cristo volta. Aí os judeus, o que diz o versículo? Vão olhar para Cristo, a quem eles traspassaram, vão ver Cristo com as roupas salpicadas e vão reconhecer, é na verdade. Esse aí é o Cristo que nós crucificamos, né? Ele é o ungido do Senhor, ele é o Messias, ele é o Salvador. E vão prantear como um filho primogênito, vão chorar e vão se arrepender. Essa é a restauração espiritual de Israel, dos judeus. E é por isso que o tempo vai ser abreviado, porque se Cristo não volta com a igreja nesse tempo, os judeus seriam todos o quê? Exterminados, destruídos. Desculpa aí, tá, pastor? Tranquilo, tranquilo. É porque muita gente acha que, por exemplo, realmente os dias de hoje são corridos. Mas corrida é a nossa rotina. Eu vou fazer uma comidinha aqui no micro-ondas, nossa, eu vou perder o ônibus, aí eu tenho que chegar no horário. A nossa rotina é muito... E todo mundo acha que os dias de hoje estão sendo abreviados, os escolhidos. Não, os escolhidos que a Bíblia fala são os judeus, nós somos adotados. Nós somos enxertados na videira verdadeira, né? Não era para nós, aí aqueles que eram escolhidos não receberam, então... Graças a Deus, sobrou para nós. Deus não quiser, nós quisemos. Amém. Ok. 5, né? Eu falei sobre vestes brancas. Abra comigo aí em Apocalipse 7:9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada. Toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence a nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Amém, irmãos? Então, quando ele fala assim, que aquelas poucas pessoas da igreja de Sardes, ok, irmãos? Vamos voltar aqui para Sardes. Aquelas poucas pessoas que estavam lá em Sardes não se contaminaram e iam andar de branco com ele. Ok? Tem vários versículos de Apocalipse falando de vestes brancas. Eu peguei só um para mostrar. Por quê? Significa honra, santidade, pureza. E vão andar com quem? Com Cristo. Vão governar com quem? Com Cristo. Então essas poucas pessoas que não se contaminaram, que sofreram, na igreja de Sardes, em meio à igreja morta, tinha um povo que estava vivo, hein? Em meio à igreja que estava corrompida, que estava morta, que as obras eram mortas, tinha um povo vivo ali. Então a gente não dá nem para falar mal de igreja nenhuma, porque tem Samuel lá escondido lá dentro, lá. Tem homem de Deus escondido lá dentro ali. Tem um remanescente de Deus ali. Talvez aquela porta está aberta só por causa daquelas poucas pessoas que honram o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, o próximo versículo agora é o 5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma o quê? Riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Novamente, diz aos vencedores que estarão com vestes o quê? Brancas, para dizer, o que quer dizer pureza, honra, e o nome do livro da vida o quê? Jamais será arriscado. Então, essa base aqui já cria, já corta, né? Já corta aquela doutrina lá de uma vez salvo para sempre. Porque você falou assim que jamais riscarei o nome de Davi, quer dizer que pode ser riscado. Verdade. Eu falei, eu não vou riscar seu nome do livro da vida. Ué, podia riscar? Se não fosse uma vez salvo para sempre? Podia riscar? Não podia. Ou não pode? Então assim, quer dizer, a graça é para todos, amém, irmãos? Mas eu tenho um entendimento que as pessoas o quê? Alguns vão rejeitar a graça de Deus, né? Rejeitar o favor, o dom de Deus. Então, olha só que maneira, olha que interessante. Jamais o quê?
riscarei o seu nome do livro da vida. Olha, tem uma passagem muito maravilhosa, quando Moisés, Deus falou que ia acabar com o povo, que Deus já estava farto dos pecados do povo. Moisés fala assim, ó Deus, então, continua com a gente, eu vou destruir esse povo, Moisés, então risca meu nome do livro da vida. Né? E aí Deus o quê? Atende Moisés. Olha que nível de amizade que tinha. Então assim, uma vez salvo para sempre? Acredito que não. Porque o próprio Jesus fala para João escrever a Sardes, que daquelas pessoas, daquelas poucas pessoas de Sardes, que estão ali fiéis, ele jamais o quê? Riscaria o nome deles do livro da vida. Amém, irmãos? Versículo 6 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí a gente já leu, eu coloquei novamente o texto de Deuteronômio 6,4, que fala, né? Ouve, Israel. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça. O que o Espírito diz à igreja. O que Deus quer trazer para a sua igreja. Né? E aí eu escrevi uma conclusão aqui, né? E eu gostaria que vocês, eu faço um convite aqui nessa conclusão, para que vocês também, o quê? Tire as suas próprias conclusões. Eu vou ler aqui para os irmãos. A igreja de Sardes não tinha problema como a de Esmirna, como pobreza, martírio, porém as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Não somos perfeitos. Logo, as nossas obras não são perfeitas. Quem concorda comigo? Eu não sou perfeito. Logo, as minhas obras não serão perfeitas. Agora, Jesus está lá indagando a igreja, falando assim, olha, as suas obras não são perfeitas diante de mim. Por quê? Porque só existe uma maneira de fazermos obras perfeitas. Estando o quê? Em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Em Cristo Jesus, as nossas obras se tornam perfeitas, porque Ele é o quê? Ele é o que? A oliveira verdadeira, e nós somos o quê? Os ramos. Os ramos vão dar frutos perfeitos, porque estão o quê? Linkados na oliveira verdadeira. Amém, irmãos? Então as obras de Sardes, elas não eram perfeitas, porque eles não estavam o quê? Em Cristo. As obras eram deles. As obras eram deles. Olha só que interessante. Logo não somos perfeitos. Só existe uma maneira de ser perfeitos, como quando estamos em Cristo Jesus. Nossas obras fora de Cristo são obras mortas. Em Efésios 2 diz que éramos mortos em meio aos nossos pecados, mas Cristo nos vivificou. A orientação para a igreja de Sardes foi arrepender, vigiar, não se contaminar e consolidar os irmãos. Com base nesse estudo, convido a você, meu irmão e minha irmã, a tirar as suas próprias conclusões. Como estamos comportando como igreja nos dias atuais. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos agradecer ao Senhor. O fato de não consolidarmos os irmãos, né, gera um problema, efeito dominó. Gera um efeito dominó, porque se eu não consolido essa geração, as próximas gerações de crentes serão o quê? Comprometidas. Se eu não trabalho para uma geração forte agora, as próximas estarão comprometidas. Então quando ele fala assim, olha, consolida os que estão para morrer, é um desafio que eu faço com cada um de vocês aí, tá, irmãos? Nem que seja seus filhos, né, seus sobrinhos, as pessoas que estão à sua volta. Consolida aqueles que estão para morrer, amém, irmãos? Vira para o seu irmão e fala assim, consolida aqueles que estão para morrer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por esse momento de compartilhamento da Tua Palavra, Senhor. Pai, nós aprendemos muito com a igreja de Sardes, Senhor. Aprendemos o que fazer e o que não fazer, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós.
Fortalece cada irmão aqui, Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que precisa ser mais consolidado, que venhamos consolidar. Que essa união não venha a acabar. Que o amor entre nós não venha a acabar. Que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado, Pai amado. Pai, nós aguardamos a sua vinda, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ser conosco, Senhor. Obrigado por mais essa aula, obrigado por mais esse momento de compartilhamento da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.